Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Nova Esperança, pela Rádio Web Diocesana, estamos em comunhão, não apenas por estes meios de comunicação, mas nós estamos em comunhão através da nossa fé. E a comunhão espiritual nos faz próximos de Jesus, aquele que quis também ser próximo a cada um de nós, quando no Natal veio morar, veio habitar entre nós. Mais ainda, quis tornar-se próximo a nós, quando ordenou aos seus discípulos, naquela ceia única, perfeita e santa, dizendo-lhes, ou melhor, ordenando-lhes, fazei isto em memória de mim. Naquele dia, nosso Senhor ordenou 12 sacerdotes, um dos quais abandonou, desertou, tornou-se traidor. Apesar da nossa fraqueza, Deus continua chamando e escolhendo seres humanos para desempenhar o ministério sacerdotal. Se Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, quisesse pessoas puras para exercer o sacerdócio ministerial, teria convocado os anjos. Ordenou, portanto, aos 12, que não apenas fossem ao mundo inteiro e levassem o Evangelho, mas que celebrassem, que repetissem aquele gesto, que o fizessem inúmeras, repetidas, milhões e milhões de vezes em sua memória, para que ele estivesse presente. Institui, portanto, o sacerdócio e institui a Eucaristia. Quero agora saudar aos padres que aqui concelebram, e nesses 3 sacerdotes eu saúdo a todos da Diocese de Caruaru, reverenciando-lhes, agradecendo-lhes pelo vosso ministério sacerdotal, em fazer tantas vezes isto em memória de Cristo. Muito obrigado, Padre Zenilson, Padre Francisco, Padre Jefferson e o diácono Josivan, que daqui a alguns meses irá inaugurar também o seu sacerdócio. Muito obrigado a vocês, por vocês nunca se cansarem de fazer sempre esse gesto, em nome, na pessoa de Jesus e em sua memória. Essa primeira quinta-feira, ou esse primeiro dia do Tríduo Pascal, nos aponta diretamente para a Páscoa do povo hebreu na primeira leitura. Escolhiam um cordeiro puro, sem mancha, um cordeiro novo, macho, para que através do seu sangue pudessem agradecer a Deus a libertação do Egito, aquela passagem da escravidão para a liberdade. Chegando no Novo Testamento, nós encontramos João Batista, que numa passagem pela Galileia aponta para Jesus e diz aos seus discípulos: eis, é Ele, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, é Jesus que na sua crucifixão faz às vezes do cordeiro imolado. Agora não é mais um animal, mas é um ser humano. Não apenas um ser humano, mas o homem-Deus. Deus, homem. Um só Deus.
em 3 pessoas ali presente, mas Jesus Cristo com a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ali ele se torna o Cordeiro, que vai de fato tirar o pecado do mundo inteiro, lavando-nos através do seu precioso sangue derramado na cruz. Deste modo é que nós vemos ali um segundo altar. Na quinta-feira santa, Jesus convoca os discípulos a ir para um lugar em Jerusalém, para comer uma Páscoa, relembrando aquela Páscoa judaica. Ali, Jesus oferece no pão e no vinho o seu corpo e o seu sangue. Primeiro altar. O segundo altar se realiza exatamente no dia seguinte, na sexta-feira da Paixão, na cruz. Se na quinta-feira ele havia oferecido o seu corpo e o seu sangue como nosso alimento, no dia seguinte, na sexta-feira, no outro altar, na cruz, ele entrega o seu corpo e o seu sangue, para que pela ação do Espírito Santo pudessem ser sempre em nossa vida o nosso verdadeiro alimento, o pão descido do céu. Se não fossem os sacerdotes, nós não teríamos a Eucaristia. E se não fosse a igreja, a Eucaristia não estaria no meio de nós, na pessoa, na presença do Cristo. Quanto nós temos hoje para agradecer? Quanto nós temos hoje para pedir? Sobretudo pedindo saúde, pedindo a Deus que nos livre desta praga, não mais a do Egito, mas aquela outra do coronavírus, pedindo enfim a Deus a sua misericórdia tão explicitamente revelada na cruz. Temos que pedir, mas também temos muito que agradecer. E é deste modo que nós, olhando para a cruz, tomamos parte na redenção e na ceia. Jesus fez ouvir um pedido de Pedro, ou melhor, uma recusa. Pedro não queria que nosso Senhor lhe lavasse os pés. Jesus ouve esta indagação e lhe responde: se eu não te lavar os teus pés, não tomarás parte comigo. É que Jesus naquele momento fazia um gesto de escravo. Era o escravo que lavava os pés do seu Senhor. Jesus se tornou o servo sofredor, o escravo divino, não para lavar-nos de uma imundície qualquer, não de alguma sujeira. Ele quis, na verdade, nos lavar do pecado. Por isso a recusa de Pedro foi logo advertida: não terás parte comigo. No dia seguinte, do seu coração aberto pela lança, jorram sangue e água. Ali nós fomos lavados, não nos pés, mas na cabeça, no corpo inteiro. Fomos lavados da antiga culpa, fomos lavados de todo o pecado. Daí o motivo pelo qual nosso Senhor dizia a Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Nós temos a parte com Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, e por isso Cristo é o nosso Senhor. Não temos parte com o anticristo, pelo contrário, temos parte com Cristo, porque a parte nossa é a participação no seu mistério, é a participação na sua cruz, é a participação na sua ceia. Esta é a nossa parte. E por isso tanto
nós temos para agradecer. A congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos emitiu um decreto, alguns dias atrás, dizendo a todos os bispos no mundo inteiro que se o lava-pés podia ser omitido, no tempo de pandemia era dispensável, uma vez que nós não temos as pessoas, a assembleia litúrgica para lavar os pés. No entanto, vejam que contradição interessante. As agências sanitárias de promoção de saúde no mundo, no Brasil, nos estados, indicam-nos que uma das melhores maneiras de prevenção contra este vírus terrível é lavar as mãos. Até as crianças estão aprendendo a lavar as mãos, estão ensinando a lavar as mãos. Mas que paradoxo, Padre Zenilson. Tanto tempo, 2000 anos, se repete o gesto do lava-pés. Nós estamos reaprendendo a lavar as mãos, mas nunca aprendemos a lavar os pés. Porque lavar os pés não é a mesma coisa que lavar as próprias mãos. Lavar os pés significa servir e ajudar a outra pessoa. Vejam que paradoxo. Tanto tempo, nossas igrejas cheias ou mais ou menos lotadas, sobretudo no tempo da Quaresma, na Semana Santa. Hoje, quantas pessoas sentem falta da Eucaristia? Exatamente no dia da instituição da Eucaristia. Quantas pessoas sentindo falta da comunhão? Há uma canção de Padre Zezinho em que ele diz: estou com saudade de Deus. Será que esse não é o tempo propício para que nós também não tenhamos saudade de um Deus escondido no sacrário? De um Deus que permanece todo o tempo numa igreja? E quantas vezes passamos na frente, na porta de uma igreja aberta, mas estávamos com pressa, não tínhamos tempo, precisávamos cumprir o horário do trabalho, precisávamos cumprir o horário do banco ou de qualquer outra repartição pública, e não entramos para adorar a Jesus na Eucaristia. Quantas vezes, quantos domingos deixamos de comungar, deixamos de ir para a missa porque chegou um amigo em casa? Quantos domingos trocamos a missa por um passeio no sítio, na praia, numa confraternização? E de repente, se nós soubéssemos que aquele domingo que antecedeu a festa de São José seria o último em que tantas pessoas poderiam comungar, como nós daríamos valor? Como as igrejas estariam cheias se soubéssemos que tanto tempo ficaríamos privados da Eucaristia? Queridos irmãos e irmãs, é tempo oportuno, é a oportunidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. Mais uma vez retomo aqui o exemplo das crianças, aprendendo a lavar as mãos, ensinando a lavar as mãos. E eu fico pensando, e quem está ensinando essas crianças a rezar? Porque lavar as mãos, ensinar a lavar as mãos é fácil. Ensinar a rezar e pedir a Deus a sua misericórdia, pedir a nosso Senhor que nos ensine a lavar os pés, é difícil. Quem estará ensinando a estas crianças
a rezar, a aprender a rezar neste tempo tão difícil, neste tempo tão desafiador e inusitado. Ainda assim, estamos a caminho da Páscoa. Cristo vence, Cristo é vitorioso. Queridos padres, reafirmo o que lhes disse em carta ou através daquele áudio. Não desanimem. Pelo contrário, nosso Senhor está conosco, está em nossas mãos na Eucaristia, para servir aquelas pessoas pelas quais nós estamos rezando diuturnamente nesses dias. Mas há tantas pessoas que, famintas de Deus, nós haveremos de servi-las com o pão descido do céu. Amém.